pessoal! Hoje a prof está aqui falando aí sobre advérbios e verbos, tá? É um conteúdo que nós já estamos trabalhando, né? E agora também vocês irão fazer a avaliação pelo CPB Prova sobre esses conteúdos, tá? Advérbios e verbos. Então vamos lá. O advérbio é a palavra que modifica o verbo, adjetivo ou até mesmo o próprio advérbio. Função dos advérbios. A função dos advérbios é dar características aos verbos ou intensificar o sentido de adjetivos e de outros advérbios. A maneira como os advérbios podem ajudar a caracterizar ou a intensificar o sentido dos outros elementos do enunciado é relevante para entendermos os tipos de advérbios existentes. Classificação dos advérbios. Os advérbios são classificados em 7 categorias, de acordo com o sentido que ajudam a produzir no texto. Então, nós temos advérbio de lugar, caracteriza o lugar ao qual o verbo se refere. São palavras como aqui, ali, lá, cá, perto, longe, dentro, fora, atrás, entre outras. Venha para cá. Eu estive dentro da sua casa. Vamos nos mudar para longe. Note que nos 3 exemplos, os advérbios de lugar cá, perto e longe ajudam a especificar os verbos venha, estive e mudar, respectivamente. No caso ali, perto não, seria dentro, né? Cá, dentro e longe. Advérbio de tempo. Dá a ideia de tempo e período dos verbos a que se referem. São palavras como ontem, hoje, amanhã, antes, depois, cedo, tarde, sempre, nunca, entre outras. Eu te encontro amanhã. Nunca vi esse filme. Ela costuma dormir cedo. Nesses exemplos, os advérbios de tempo amanhã, nunca e cedo ajudam a especificar os verbos encontro, vi e dormir, respectivamente. Advérbio de modo ajuda a especificar a maneira como a ação dos verbos foi feita. São palavras como bem, mal, melhor, pior, devagar, rápido, entre outras. Quando se acrescenta o sufixo mente a muitos adjetivos, estes passam a ser advérbios de modo. Você foi bem na prova? Ele corre devagar. Andou silenciosamente pelo corredor. Os advérbios de modo, bem, devagar e silenciosamente ajudam a caracterizar como os verbos foi, corre e andou foram executados respectivamente. Advérbio de intensidade. Ajuda a entender a intensidade da ação do verbo. Por caracterizar intensidade, é comum ser utilizado também para adjetivos e até mesmo outros advérbios. Dentre os mais comuns, temos muito, pouco, mais, menos, bastante, demais, tão, entre outros. Em casos particulares, nada também pode ser considerado o advérbio de intensidade. Eles leem muito, eu te acho bonito demais, ele fala tão pouco. No primeiro exemplo, o advérbio mais intensifica a ação do verbo ganhamos. No segundo, o advérbio demais intensifica o adjetivo bonito.
No terceiro, temos o advérbio de intensidade, pouco, caracterizando o verbo fala. E outro advérbio de intensidade, tão, caracterizando o outro advérbio, pouco. Advérbio de afirmação. Essas palavras complementam ou reforçam o sentido de afirmação. São palavras como sim, certo, claro, positivo, de certo, realmente, entre outras que contribuem para marcar o valor afirmativo. Eu vou sim. Estudamos, claro. Realmente tivemos muitas encomendas. Advérbio de negação. Ao contrário dos advérbios de afirmação, estes complementam ou reforçam o sentido de negação. São palavras como não, nem, negativo, entre outras. Em alguns casos particulares, algumas palavras, como nenhum, nada, nunca, jamais, podem ser consideradas advérbios de negação, se estiverem intensificando um adjetivo, um advérbio ou caracterizando um verbo. Ela nem foi à festa. Eu não estou nada convencido. Advérbio de dúvida. Complementam ou reforçam o sentido de dúvida. São palavras como talvez, quiçá, possivelmente, provavelmente, porventura, entre outras. Porventura, não terias um copo d'água em casa? Não decidimos ainda, mas talvez faremos. Provavelmente o resultado sai nesta semana. Grau dos advérbios. Os advérbios são palavras invariáveis em gênero e número. No entanto, podem ser variáveis em grau, ou seja, na intensidade. Os advérbios podem ser comparativos ou superlativos, nos mesmos moldes dos graus dos adjetivos. Então, um comparativo, quando os advérbios estabelecem uma relação de comparação, podendo ser de igualdade, tão, tanto, mais um advérbio, mais quanto. Nós vivemos tão perto quanto vocês. Ela fala em público tão bem quanto ele. Pode ser também de superioridade, mais advérbio, mais do que. Nós vivemos mais perto do que vocês. Ela fala em público melhor do que ele. De inferioridade, menos mais advérbio, mais do que. Nós vivemos menos perto do que vocês. Ela fala em público pior do que ele. Note que no caso dos advérbios bem e mal, eles são substituídos por melhor e pior, respectivamente. Superlativo. Os superlativos exprimem qualidades em grau muito elevado ou intenso, podendo ser divididos em analíticos ou sintéticos. Analítico é quando um advérbio acompanha outro para afetar seu grau. Por exemplo, eles saem muito cedo de casa. O sintético é quando um advérbio tem seu grau afetado pelo uso de um sufixo. Eles saem cedíssimo de casa. Vale salientar que na linguagem coloquial, algumas variações de superlativos são aceitas, como o uso de diminutivo ou aumentativo e o uso de determinados prefixos. Diminutivo, eles saem cedinho de casa. Aumentativo, eles saem cedão de casa. Prefixos, eles saem super cedo de casa. No entanto, na linguagem formal, essas variações devem ser evitadas. A locução adverbial é quando duas ou mais palavras juntas exercem a função de advérbio. As locuções adverbiais costumam ser formadas por mais de um advérbio,
sendo comum também haver preposições com elas. Se essas palavras não estiverem em conjunto dentro do enunciado, elas não farão sentido. Essas locuções também podem ser classificadas à maneira dos advérbios comuns. Então, temos locuções adverbiais de lugar, ao redor de, em cima de, embaixo de, à esquerda, à direita, por aqui, por ali, por perto, entre outros. Locuções adverbiais de tempo, logo mais, em breve, de manhã, mais tarde, nunca mais, entre outros. Locuções adverbiais de modo, ao contrário, em detalhes, entre outros. Locuções adverbiais de intensidade, em excesso, de todo, muito menos, entre outros. Locuções adverbiais de afirmação, de fato, com certeza, sem dúvidas, entre outros. Locuções adverbiais de negação, nunca mais, de modo algum, de jeito nenhum, entre outros. E locução adverbial de dúvida, quem sabe. Agora vamos um pouquinho aos verbos, tá? Definição de verbo é uma palavra que indica ação, estado, mudança de estado ou fenômeno. Por exemplo, a jovem era muito crítica. Esse era indica um estado. Nevava muito naquela época. Nevava indica fenômeno. O plebeu virou príncipe. Virou indica uma mudança de estado. O orador discursou bem. Discursou indica uma ação. Flexões de número e pessoa. O verbo pode variar em pessoa, primeira, segunda ou terceira, e em número, singular ou plural. Exemplos: eu adoro bolo de chocolate, primeira pessoa do singular. Ele prefere o campo, terceira pessoa do singular. Nós gostamos de sorvete, primeira pessoa do plural. Então, aqui nós temos a tabelinha. Eu, primeira pessoa do singular. Tu, segunda pessoa do singular. Ele ou ela, terceira pessoa do singular. Nós, primeira pessoa do plural. Vós, segunda pessoa do plural. Eles ou elas, terceira pessoa do plural. Tempos verbais simples. O tempo verbal indica o momento da realização da ação. O presente indica que a ação se realiza atualmente. Exemplo: estudo, escrevemos. O pretérito indica que a ação é anterior ao momento presente, é passada. Exemplo: estudei o verbo, fazia os exercícios. O futuro indica que a ação se há de realizar no momento posterior ao atual. Exemplo: eu estudava quando eu estudarei quando chegar a casa. Verbo é a palavra que pode ser conjugada no passado, no presente e no futuro. Flexões do verbo. Então, o verbo ali no tempo indicativo, ele pode ser presente, pretérito e futuro. No presente, estudo. No pretérito, ele pode ser de 3 formas. Pretérito imperfeito, estudava. Pretérito perfeito, temos o simples, estudei. E o composto, tenho estudado. Pretérito mais que perfeito, temos o simples, estudara. E o composto, tinha estudado. O futuro, temos o futuro do presente, podendo ser o simples, estudarei, ou composto, terei estudado. Futuro do pretérito, podendo ser simples, estudaria, ou composto, teria estudado. Conjugação verbal. Dá-se o nome de conjugação ao conjunto da flexão do verbo, em todos os seus modos, tempos, números, pessoas e vozes. Tendo como base a terminação do infinitivo, consideram-se 3 conjugações. Primeira conjugação
é a que pertencem os verbos cuja vogal temática é a. Exemplo, estudar, amar, cantar. Segunda conjugação, a que pertencem os verbos cuja vogal temática é e. Exemplo, aprender, ler, escrever. Terceira conjugação, a que pertencem os verbos cuja vogal temática é i. Exemplo, sentir, partir, sorrir. Classificação dos verbos quanto à sua flexão. Eles podem ser regulares, irregulares ou defectivos. Não vamos nos aprofundar muito nisso, tá? Mas vou deixar a explicação. Regulares, se o radical não se altera ao longo da conjugação. Por exemplo, estudo, estudarei, corri, correrei, né? O radical ali, o início não se altera. Irregulares, se o radical do verbo se altera ao longo da conjugação. Exemplo, faço, farei, fiz. Caibo, coube, caberei. Vou, fui, irei. Vejam que ele se altera totalmente. Defectivos, aqueles que não se conjugam em todos os tempos, modos e pessoas. Exemplos, verbos impessoais, chover e haver, com sentido de existir. Verbos unipessoais, miar, ladrar. Classificação das formas nominais. As formas nominais são assim chamadas porque podem desempenhar a função de nomes, substantivos, adjetivos ou advérbios. No infinitivo, é a forma do verbo que aponta as conjugações verbais, ar, er e ir. Pode funcionar como substantivo e é marcada pela desinência R, né? A terminação. Desviar, compensar, comer. No particípio, essa forma pode funcionar como adjetivo e é marcada pelo sufixo ado ou ido. Por exemplo, contratado, mordido. No gerúndio, pode funcionar como advérbio ou adjetivo e tem como marca o sufixo indo, tá? Então, ali nós temos exemplo indo, vendendo, o NDO, né? Modos verbais. Temos os modos ali no indicativo, é o modo verbal que indica algo certo. Seus tempos verbais são presente, pretérito perfeito, pretérito imperfeito, pretérito mais que perfeito, futuro do presente e futuro do pretérito. Subjuntivo é um modo verbal que indica dúvida, incerteza, hipótese. Seus tempos verbais são presente, pretérito e futuro. Imperativo é o modo verbal da ordem, do comando. Não possui tempos verbais, só forma. Bom estudo, galera. Caprichem aí, tá? Nas avaliações e desde já, boa sorte para todos. Beijinhos.